Deslocamento de equilíbrio químico. Uma reação química encontra-se em equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta torna-se igual à velocidade da reação inversa. Então, no equilíbrio químico, as velocidades se mantêm constantes e as concentrações de reagentes e produtos também se mantêm constantes. Se nenhum agente externo atuar sobre este sistema, ele permanecerá em equilíbrio indefinidamente. Mas existem agentes externos que alteram esse equilíbrio químico, que é regido pelo princípio de Le-Chatelier, que informa o seguinte: quando se aplica uma força externa sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de diminuir o efeito. Então, quais são os efeitos que alteram o equilíbrio químico? Seria a concentração, pressão e temperatura. Analisando o efeito da concentração, você vai verificar aqui na equação química. Exclui o sólido e exclui o líquido. Você vai observar o estado gasoso. Caso tenha solução aquosa, também observar a solução aquosa. Mas líquido e sólido exclui, porque suas concentrações não se alteram. Então, a adição de CO2 vai implicar no aumento de sua concentração. Consequentemente, aumenta o número de colisões. Portanto, favorece a formação do CO. Portanto, desloca para a direita. A adição de CO terá sua concentração aumentada, o número de colisões aumenta, favorecendo a formação desses componentes aqui. Então, desloca para a esquerda. Remoção de qualquer espécie, o equilíbrio vai deslocar naquele sentido que foi retirado. Porque a quantidade que foi retirada, a espécie que foi retirada, a porção dela, deverá ser reposta para retornar novamente ao equilíbrio. Então, remoção de CO vai deslocar para a direita. Remoção de CO2 desloca para a esquerda. Efeito da pressão. Vamos ver as quantidades em mol, que é dado pelos coeficientes. Coeficiente 1, coeficiente 1. Somando 1 mais 1, 2 mol, que é proporcional a 2, mas vamos colocar em volume, 2 volumes. 1 mol, vamos transformar em volume, 1 volume, que a quantidade de mol é proporcional à quantidade de volume. Então, se tem 2 mols, vamos considerar 2 volumes. Se é 1 mol, considerar 1 volume. Aumentando a pressão sobre o sistema, ocorre uma redução de volume. Consequentemente, o equilíbrio vai deslocar para o lado que apresentar menor volume. Para esse exemplo, deslocar para a direita. Uma diminuição da pressão, vai ocorrer uma expansão do sistema, expande e aumenta o volume. Consequentemente, o equilíbrio deslocará para o lado que apresentar maior volume. Desse exemplo aqui, desloca para a esquerda. Então, aumentando a pressão, diminui o volume. Desloca para o lado que apresentar menor volume. Diminuindo a pressão, aumenta o volume. Desloca para o lado que tem maior volume. Efeito da temperatura. Nós temos um sistema que está em equilíbrio. Reação direta exotérmica, que é uma reação exotérmica, aquela que libera calor. Então, a reação que libera calor, se você retira calor desse sistema, à medida que retira calor, você está diminuindo a temperatura, está favorecendo esta reação. Então, uma diminuição de temperatura vai favorecer o processo exotérmico. Então, a reação vai deslocar para esse exemplo aqui, deslocar para a direita. Se no sentido direto ela é exotérmica, no sentido inverso ela é endotérmica. Reação endotérmica absorve calor. Se você fornece calor a um sistema, ele eleva a temperatura, favorece o processo endotérmico. Então, a elevação da temperatura
favorece o processo endotérmico. Então, aumentando a temperatura desse sistema, vai deslocar para a esquerda. Efeito do catalisador. Catalisador não altera equilíbrio químico. Por que não altera? Qual é a função do catalisador? Aumentar a velocidade da reação. Só que quando o sistema está em equilíbrio, esse aumento de velocidade é igual nos dois sentidos. Portanto, se aumenta a velocidade nos dois sentidos em igual quantidade, indica que o sistema permanecerá inalterado. Não altera, catalisador não altera equilíbrio químico. Exercício. Questão 1. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases F2O2 e OF2 em equilíbrio de acordo com a equação. Então aqui na equação nós temos 2F2 mais 1O2 absorvendo 11 kcal e formam 2OF2. Então essa setinha está indicando que o sistema se encontra em equilíbrio. Então esse processo ele é endotérmico. Aqui tem mais reagente, mais calor. Indica que os reagentes estão absorvendo calor. Processo endotérmico, ΔH positivo. Reação direta, uma reação endotérmica. Portanto, reação inversa, reação exotérmica. Reação direta, endotérmica. Elevação da temperatura favorece o processo endotérmico, aumentando a concentração do produto. Diminuição da temperatura favorece o processo exotérmico. Então, nesse caso aqui, se ocorrer uma diminuição de temperatura, vai aumentar a concentração do F2 e do O2 e diminuir a concentração do OF2. Mas se aumentar a temperatura, aumenta a concentração do OF2. Em termos de volume, estamos os coeficientes. Gás, então, 2 mais 1, 3. Aqui tem 2 volumes. Então, se você aumentar a pressão, vai contrair o volume, vai deslocar para a direita, favorecendo a concentração do OF2. Diminuindo a pressão, aumenta o volume, vai favorecer o deslocamento para a esquerda, diminuir a concentração do OF2. Analisando aqui, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará. Verdade. 2. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 também aumentará. Verdade. 3. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Não, porque o único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Então, 3 é falso. 4. Se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Bom, vimos há pouco que catalisador não altera equilíbrio químico. Então, somente item 1 e 2 estão corretos, que vai se encontrar aqui na letra B. 2. As opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que foram estabelecidos dentro de cilindros providos de êmbolo. Se o volume interno em cada cilindro for reduzido à metade, a temperatura permanecendo constante, em qual das opções a seguir o ponto de equilíbrio será alterado. Em todas as situações que o volume total dos reagentes é igual ao volume total do produto, permaneceu o mesmo valor, né? O volume total do reagente é igual ao volume total do produto, o equilíbrio permanece constante indefinidamente. Nas situações que o volume total do reagente é diferente do volume total do produto, isso indica que vai ocorrer uma alteração do equilíbrio, ocorre um deslocamento de equilíbrio. Então, quer saber um ponto que será alterado. Letra A. Somos coeficientes para saber os volumes. Coeficiente 1 mais 1, 2. Tem volume 2, permanece inalterado. Letra A. Letra B. Aqui, CaCO3 é sólido, exclui. Volume 0.
fluido. Então o volume aqui vai ser 1. Então aqui ocorre alteração. O equilíbrio vai sofrer um deslocamento. Então a resposta correta aqui encontramos na letra B. Mas analisando os demais. Exclui os dois sólidos aqui, um volume. Então permanece inalterado. Somando aqui 2 mais 1, 3 volumes. Do outro lado, 2 mais 1, 3 volumes. Permanece inalterado. Aqui, você vai eliminar o sólido, sólido. Aí temos 3 volumes. Do outro lado, 3 volumes. Então, permanece inalterado também. Então, a única situação em que ocorre uma alteração no equilíbrio químico vai ser na letra B.